Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana eu estou compartilhando com vocês devocionais debaixo do tema Guiados pelo Espírito. Amados, nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito, a vivermos uma vida recebendo o ensino, os conselhos do Espírito Santo, amados. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino de Cristo Jesus. A nossa vida não é mais meramente natural, terrena. Nós vivemos no reino de Deus e precisamos aprender a viver nesse reino. E é interessante porque o início da nossa vida no reino de Deus começa com o nosso novo nascimento. E o novo nascimento imprime em nós algo que é a nossa identidade como filhos de Deus. E aí está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículos 15 e 16, acompanha aí comigo. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Uau! Amados, nós não recebemos um espírito para novamente sermos escravos, para novamente vivermos debaixo do medo, mas nós recebemos um espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que nos torna filhos de Deus. E é esse Espírito, o próprio Espírito, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amados, a caminhada cristã já começa conosco recebendo a testificação do Espírito em nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, ninguém pode julgar e dizer ao outro se é ou não filho de Deus. O único que tem o poder de nos dizer se nós nascemos de novo ou não é o Espírito Santo, porque é o único que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então ninguém tem o poder de nos dizer você está salvo ou você não está salvo, você é filho de Deus ou você não é filho de Deus. Ninguém. Por quê? Porque é o Espírito Santo que testemunha, que testifica, que dá o veredito ao nosso espírito se nós nascemos de novo, se nós realmente somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que faz isso em nós. Então a nossa caminhada cristã já começa assim, com o Espírito Santo ministrando o nosso espírito, com o Espírito Santo testemunhando, falando conosco, ministrando a nossa vida. Quando eu falo falando, não precisa ser uma voz audível, mas é aquele testemunho interior que nós sabemos quando é o Espírito Santo falando conosco. E o que o Senhor deseja? Que isso seja aprimorado em nossa caminhada cristã. Se nós já começamos a caminhada recebendo essa testificação do Espírito, ou seja, recebendo essa comunicação que o Espírito Santo faz conosco, ele quer o quê? Que durante toda a nossa jornada cristã, nós aprendamos a receber essa comunicação que o Espírito faz conosco. Que nós aprendamos a receber a direção do Espírito Santo. Que nós aprendamos a receber o testemunho que o Espírito Santo, o ensino que o Espírito Santo ministra a nós. Amados, muitas vezes nós recebemos ensinos que mantêm as pessoas presas a doutrinas meramente humanas. Então, muitas vezes existem ensinos que manipulam as pessoas para que elas fiquem ali recebendo algo. Por quê? Porque a intenção daquele ensino ali não é produzir vida, não é pregar o verdadeiro evangelho, não é que as pessoas aprendam a ser guiadas pelo Espírito. A intenção daquele ensino ali é manter as pessoas cativas para que eles sejam honrados, recebam dinheiro. Por trás de falsos ensinos sempre existe um engano satânico,
né? Muitas vezes ensinos que se utilizam da palavra de Deus de uma forma errada para manter as pessoas cativas e nunca receberem de fato a verdade do evangelho. Mas o Senhor, o verdadeiro ensino que vem de Deus, quer fazer com que nós aprendamos a viver guiados pelo Espírito. Porque nós somos uma natureza espiritual. Nós recebemos uma natureza nova, celestial ao nascermos de novo. Nós não fomos criados em Deus para vivermos apenas uma lista de regra exterior. Nós fomos criados em Deus para sermos guiados pelo seu Espírito. É por isso que ele nos uniu ao próprio Cristo. É por isso que ele mesmo enviou do seu Espírito para habitar em nós. Quero incentivar você a se permitir ser guiado pelo Espírito, a se permitir ser conduzido pelo Espírito. Renda-se, renda-se, renda-se ao Espírito, não apenas a doutrinas humanas. Renda-se ao guiar do Espírito, ao testemunho que o Espírito dá ao teu espírito, ao teu interior. Renda-se a isso. Não queira viver apenas uma regra, ritos religiosos, regras exteriores. Queira aprender a ser guiado pelo Espírito. Ore, peça isso ao Senhor. Ensina-me, Pai, a ser guiado pelo Teu Espírito. Ajuda-me a viver sendo guiado pelo Teu Espírito. Vamos orar? Pai, a minha oração nessa manhã, Pai, é para que o Senhor ilumine os olhos dos nossos corações. Pai, que nós conheçamos de fato a Sua vontade, a Sua verdade. Senhor, que nós aprendamos a ser guiados pelo Teu Espírito, a recebermos a testificação, o testemunho que o Seu Espírito dá ao nosso espírito. Senhor, que compreendamos que somos seres espirituais, que nós nascemos de novo, que o Teu Espírito habita em nós. Senhor, que essa verdade seja enraizada em nosso coração. E nós não vivamos apenas uma mera religião externa, baseada em regras externas, em rituais, em liturgias, mas que possamos viver de fato a vida do Espírito e no Espírito. Nos ajuda, Pai. Nos ensina a vivermos assim. Nos ajuda a romper com os sistemas e a nos render plenamente à vida do Espírito e à vida no Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.